Após o voto do relator, o Tribunal Superior Eleitoral retoma amanhã o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Ontem, o ministro Benedito Gonçalves defendeu a condenação do ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Nesse caso, Jair Bolsonaro é acusado de divulgar informações falsas sobre o processo eleitoral durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Se condenado, ele poderá perder os direitos políticos por 8 anos. A gente tem mais informações chegando ao vivo diretamente de Brasília. Na quinta-feira, né, a retomada desse julgamento. Ô, João Pedro Melo, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, viu? É uma sessão que vai ser retomada na quinta-feira. Com relação a essa questão, a gente tem a expectativa também, né, de que os ministros ou 6 ministros votem a respeito dessa questão. E ainda com relação a esse ponto, o que a gente tem que dizer? Que o voto do Benedito Gonçalves foi um voto um tanto quanto longo, 400 páginas ontem, né, um voto que foi lido em detalhes, mesmo ele dizendo que fez um resumo. Bom, a sessão foi suspensa no fim da noite, depois do voto do Benedito Gonçalves, teve ali uma suspensão no meio do caminho para o lanche, para o jantar, de fato, dos ministros, e Benedito Gonçalves votou, então, pela inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente da República. Segundo o ministro, Bolsonaro cometeu crime de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Esse caso envolve aquela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, antes das eleições do ano passado. Benedito Gonçalves alegou o seguinte, que o ex-presidente não tratou de política externa, mas que criticou o sistema eleitoral e insinuou, inclusive, que os ministros do TSE manipulavam resultados, e a gente vai ouvir esse trecho agora. Não deixou dúvidas de que o primeiro investigado difundiu informações falsas a respeito do sistema eletrônico de votação, direcionada a convencer que havia grave risco de que as eleições de 2022 fossem fraudadas para assegurar a vitória do candidato adversário. Bom, o ministro Benedito Gonçalves ainda rejeitou um recurso da defesa de Bolsonaro para que fosse retirada aquela chamada minuta do golpe desse relatório, né, ou dessa questão. Por quê? Ele disse que essa minuta do golpe tinha, sim, relação com a eleição, com o processo eleitoral, e que era uma estratégia, de fato, de Bolsonaro para conseguir sair vitorioso na eleição de 2022. A gente lembra, essa minuta do golpe foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele disse que se tratava de um papel que seria rasgado e que não tinha nenhum valor político, né? Mas a gente sabe que a questão não é bem essa. Benedito Gonçalves disse ainda o seguinte, que a transmissão pela TV pública e pelas redes sociais do governo acabou difundindo esse tipo de notícia. A gente vai ouvir agora mais um trechinho. Todos os eleitores viram o chefe de Estado do púlpito lecionar para diplomata estrangeiro sobre eleições brasileiras, transmitindo a ideia de que ele era reconhecido pela comunidade nacional como autoridade na matéria, o que reforçou sua pretensão de estabelecer-se como fonte alternativa e de intensificar o engajamento de suas bases. Não há dúvida da gravidade da conduta sob o aspecto qualitativo e quantitativo. Bom, Braga Neto, que concorreu a vice na chapa de Bolsonaro, foi inocentado. Segundo o ministro, ele não tem nenhuma ligação com esses fatos. Amanhã, então, 6 ministros vão votar nessa questão. É uma sessão apertada, se a gente for considerar aí o tempo, começa às 9 horas, termina por volta de 12h30, né? Então, é uma sessão apertada para 6 ministros votarem. Se a maioria acompanhar o relator, o ex-presidente fica impedido de concorrer a cargos políticos por 8 anos, ou seja, automaticamente Bolsonaro não vai poder disputar as eleições de 2026. Claro, ainda tem aquela questão de que alguém pode pedir vista, esse julgamento pode ser adiado por 30 ou 60 dias, mas não é a expectativa final a respeito desse assunto. Ontem a gente teve o ministro falando, né, que pedia para adiar a sessão. Normalmente quando o ministro pede para adiar a sessão é porque ele vai votar e não porque ele vai pedir vista. Então a expectativa é que o julgamento continue e a gente tenha uma decisão sobre esse caso no máximo no início da semana que vem.